mais precisamente o capítulo 7, onde nós estamos, e hoje nós vamos no capítulo 7, a partir do verso 11. Então, abra comigo, Lucas 7, a partir do verso 11. Amém? Na minha Bíblia tem como epígrafe aqui a ressurreição do filho da viúva de Naim. Posso ler? Lucas 7, a partir do verso 11. Os talentos, peço que acompanhem. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Só até. Deus amado, Pai querido, Senhor, eis aí a tua palavra, Senhor. Clamo a ti, bom Deus, ó Senhor, que tu fales agora, Senhor, de modo claro, Senhor, de modo, Senhor, que tudo possamos compreender, meu Deus, porque a palavra é tua, mas é o teu Espírito, Senhor, quem traz o devido discernimento sobre nós, meu Pai. Então, tenha liberdade, meu Deus, opera, Senhor, em nosso meio e usa-nos, Senhor, segundo a tua gloriosa vontade. Assim oro, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Coloquei como tema dessa mensagem a palavra de Jesus que diz: não chores. Eu vou ser sério, uma das passagens assim marcantes do Evangelho de Lucas. Você não vai encontrar essa narrativa em outros evangelhos. Ela é uma das características, né, do Evangelho segundo Lucas. Que normalmente é o evangelho que mais dá destaque às mulheres, ele sempre traz um destaque a elas, e nessa passagem propriamente dita, que se dá, né, nós estivemos aqui na semana passada falando sobre a cura do servo de um centurião, e ela traz, é interessante como Lucas vai colocar logo na sequência, porque nós tivemos na cura do servo do centurião, vamos chamar assim, a necessidade de que o centurião fosse até o Senhor Jesus clamar por aquela cura. E nós vimos, né, a fé daquele homem, nós vimos o modo como isso alegrou o coração de Jesus e a forma como a autoridade do Senhor foi tamanha que, mesmo não indo à casa do centurião, o servo foi curado. E Lucas nos traz a sequência, dizendo: no dia seguinte, né, dirigindo-se Jesus a uma pequena cidade chamada Naim, próxima a Nazaré. Essa cidade hoje existe em Jerusalém como um pequeno vilarejo, né? Ainda está lá, está de pé, mas se você reparou, é o único momento na Bíblia onde essa pequena cidade é falada. É o único momento ali. Eles estão ali indo para Naim. E você reparou, né, que Jesus ele não tem ali um momento de clamor, ele não tem
tem ali um momento de pedido de socorro. Não, temos somente o agir de Deus em favor daquela pessoa. Então, de cara, nós vemos 3 elementos que muito vão se destacar, que é a soberania de Deus, justamente a sua misericórdia, ou olhar compassivo de Cristo, e ainda o seu poder vivificador, o seu poder de trazer vida. Nós vemos como um cortejo, fúnebre se encontra com uma multidão cheia de vida, uma multidão que vinha, e a gente sempre fala aqui, por isso inclusive Lucas, se você reparou, ele vai dizer que vinham os discípulos e uma multidão. A multidão tinha todo tipo de gente ali, interessado em Jesus, cada um com seus motivos. Muitos queriam só, como alguns vão falar, pão e circo, queriam só ver o movimento. Outros eram perseguidores, sempre estavam no meio da multidão que cercava Jesus, e ainda havia os que estavam realmente dando seus primeiros passos como seguidores de Cristo. E o Senhor, Ele nos conduz a essa pequena cidade na época, a essa pequena cidade, e você vai ver como aquele cortejo de Jesus, vamos chamar assim também, você tem aquele grupo de pessoas tão alegres, tão ansiosas por coisas, o que será que vamos ver, o que será que vai acontecer, e esse grupo de pessoas vai encontrar justamente com um grupo que saía daquela cidade, diz que um grande número de pessoas também, uma multidão, e um cortejo de um jovem que era justamente o filho de uma viúva. E aqui a gente tem que trazer alguns elementos do quão desesperador isso é. A figura de uma viúva já era muito complexa, naquele tempo ainda muito mais. Por quê? O homem na casa, ele não somente era o marido, ele era o sustento, ele era o provedor. As mulheres não dispunham de recursos de trabalho e de condições financeiras para se manter, a não ser que aquele homem, por algum motivo, tivesse deixado recursos, por exemplo, animais e lavoura e algo do tipo, mas no geral, que a esposa de um trabalhador, ela, ao perder o seu esposo, ela perdia também as condições de ser mantida. Uma vez que isso acontecesse, era onde muito se alegrava quando tinha um filho homem, porque esse assumia para si a função de cuidar de sua mãe, ele passava a ser o esteio daquele lar e ele cuidava dela. Ao ver a viúva da nossa história enterrando justamente o seu filho único, você está vendo o cenário de uma pessoa desesperançada, como a gente pode dizer, desesperada. O que o futuro lhe reservava? O que poderia ser dela? E eu já ouvi algumas pessoas falarem, mas ela devia ser muito querida, porque você vê a multidão acompanhando ali aquele cortejo fúnebre, mas o fato é que isso era uma prática comum, era uma cidade pequena, provavelmente todos se conheciam, e os corpos nunca eram sepultados na cidade, eles tinham que ser sepultados em lugar que não havia circulação de pessoas, eram sepultados longe, e era comum, quando tinha um evento desse, todos iam. A cidade acompanhava aquele cortejo fúnebre, o que não quer dizer absolutamente nada em relação a ela. Não quer dizer que, olha, quantos amigos, quantas pessoas vão sustentá-la, quantas pessoas vão ampará-la, tanto que normalmente cabia aos templos, a ajuda das viúvas e dos órfãos, Inclusive, Jesus é aquele que veio para as viúvas, os órfãos e também os estrangeiros, Eu já vi pessoas também entendendo um pouco errado essa figura do estrangeiro. O estrangeiro, quando a Bíblia fala cuidar dos estrangeiros, era porque eram aqueles que por algum motivo haviam deixado suas terras e normalmente não o faziam porque estavam muito bem lá, Normalmente eles, ou por questões de guerra, é o que
né? É aquele grupo de pessoas que se via na necessidade de sair da sua terra natal e ir para outro lugar. E a gente sabe que quando chegava em outro lugar, a tendência, né, era não ter como se manter, e muitos acabavam até mesmo se tornando pedintes dos moleiros, né? Então, era comum o templo, né, em referência à palavra do Senhor, oferecer alguma ajuda, mas nós vemos na figura do próprio Senhor Jesus a própria realização disso. E nós vemos algo que me chama muita atenção e por isso titulou essa mensagem, né, o Não Chores. Irmãos, eu não sei vocês vão conseguir imaginar, mas eu fiquei pensando, mas que coisa inconveniente de se dizer no velório, né? Você já teve, infelizmente todos nós já tivemos o desgosto, né? Ninguém gosta, né, de estar ali sepultando uma pessoa querida, né? Seja um parente de perto, parente de longe, ou até mesmo um amigo, né? Tudo isso nos traz grande tristeza, e justamente a palavra nos diz que a gente deve chorar com os que choram, nos alegrarmos com os que se alegram, né? Eu não me vejo capaz hoje de chegar para uma pessoa que está sepultando alguém e falar: não chores, não chores. E ela olha para mim e fala: como assim eu não vou chorar? Eu perdi minha pessoa querida, eu perdi aquele que me era caro, né? Como não chorar? Como não chorar? E que palavra é essa para mim? Não chores. Mas nós vemos a própria intrepidez do Senhor Jesus, que age muitas das vezes na contramão, né? O Evangelho do Senhor Jesus é o que nós poderíamos chamar de contracultura. É aquilo que faz o que não se espera. É aquele que age de um modo que não era a expectativa ou não era o que se convinha. Você viu no texto, por exemplo, que ele toca no caixão, né? Ele toca no esquife. Esquife é uma forma também de dizer que necessariamente não era um caixão, né? Isso a gente traz para a gente. Muito provavelmente aquele jovem estava envolto em tecidos, que era o mais comum da época. O corpo era envolvido em tecidos e levado para uma espécie de maca, né? Botava-se no ombro, normalmente 4 homens, e iam levando naquilo ali. Mas era um esquife, um lugar de transportar o corpo. E Jesus ele vai tocar naquele esquife. Isso não era algo lícito. A lei nos proibia de tocar em coisas mortas ou naquilo que continha coisas mortas. E o entendimento é que ao tocar em coisas mortas você é contaminado. Mas o Senhor Jesus, que nós sabemos que Ele não gostaria de ter tocado, não quero que você nem de questão de falar com uma viúva que chorava sepultando o seu filho: não chores. E Ele fez questão de tocar naquele esquife, contrariando tudo aquilo que se esperava, contrariando tudo aquilo que era o padrão daquele comportamento. E eu volto a te chamar a atenção que havia uma multidão ao redor dele. Havia uma multidão com os olhos fitos nele, em tudo querendo saber o que ele faz, alguns querendo acusá-lo, outros maravilhados com tudo aquilo que viam ele fazer. Mas o primeiro ponto que eu queria chamar, eu separei essa mensagem em 3, ela tem muito mais coisas que nós poderíamos tirar, mas eu separei 3 pequenos pontos, basicamente. Você tem até anotadinho aí no seu boletim. O primeiro é o Senhor nos vê. O segundo, Jesus é Senhor e vida. E no terceiro, a presença de Cristo é esperança para todos. Para todos. E logo no começo a gente vai ver aqui o Senhor nos vê. No verso 13, o texto diz: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Você reparou que a gente está falando que vinha Jesus em uma multidão, e saindo da cidade, o texto diz que também
também saía uma multidão. Mas o texto nos diz que Jesus viu a viúva. Repare isso. Em meio à multidão, o Senhor a viu. Ele não simplesmente perguntou: e aí, o que está acontecendo? O que é isso aqui? O que aconteceu? Como é que eu posso ajudar? Não! O Senhor a viu. Volto a destacar: ela não fez, pelo menos o texto não nos revela, nenhum clamor. Nós não temos ali nenhuma grande fé de que meu filho vai ressuscitar. Nós temos ali simplesmente uma mulher destruída, emocionalmente arrasada. Uma pessoa que com certeza não conseguia imaginar o que faria no momento que botasse os pés para fora do cemitério. Com certeza ela não fazia a menor ideia. Tudo que ela tinha era aquele momento de profunda e quase palpável solidão. Era só ela, e como nós dizemos, só ela e Deus. E Deus a viu. E aqui eu mostro, fazendo novamente referência ao servo, a cura do servo, né? Onde primeiramente nós vimos a necessidade do clamor, a necessidade da fé, mas aqui nós vemos tamanho é o poder da soberania de Deus. A palavra sempre vai nos mostrar que, independente da soberania do Senhor, há a responsabilidade humana. Não é porque Ele nos ensina a buscar em todas as nossas necessidades, em tudo aquilo que verdadeiramente precisamos e dependemos sim dEle, porque somos pequeninos, somos falhos, somos frágeis e tudo dependemos dEle. Ele é o provedor das nossas vidas, Ele é aquele que nos dá o pão nosso. Mas Ele mostra aqui que muito mais do que a nossa responsabilidade está a soberania e o poder de Deus. É como você lembrar que, se você volta ao primeiro livro, né, o livro de Gênesis, vai dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Tudo que passou a existir, veio a existir a partir dele. Você não vai ter lá uma pessoa com fé de que Deus criaria todas as coisas. Você não vai ter lá uma pessoa com fé dizendo: o Senhor cria todas as coisas. Muito pelo contrário, ele estava lá em seu relacionamento consigo mesmo. E nós vemos aqui que, independente daquilo que nós conseguimos alcançar, daquilo que nós conseguimos muitas das vezes ver, Ele vê. Tem uma frase de João Calvino que diz assim: Deus não nos ama porque somos dignos de ser amados, mas a fim de nos tornar dignos de seu amor. Ele nos ama e se move em nossa direção, move a nossa vida de tal modo que, ao encontrarmos com Ele, Ele nos molda de uma forma a sermos amáveis. É interessante quando nós vemos, né, que com essa passagem, de modo até bem amplo, ela se assemelha, né, ao modo como Cristo nos viu e veio ao nosso encontro, o modo como Cristo olhou para nós quando ainda estávamos no mundo, quando ainda éramos seus inimigos. O Senhor olhou para nós e nos encontrou e nos deu a sua salvação, não porque merecêssemos, nem mesmo porque a queríamos, mas sinceramente porque Ele assim o decidiu. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos dar vida. Em Efésios 2, de 1 a 13, vai dizer: Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais antes andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito
vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E quando ainda éramos aqueles que eram inimigos de Deus, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele veio ao nosso encontro. E aí eu e você podemos aprender aqui que assim como a viúva, nós também estávamos perdidos e sem esperança, ainda que aparentemente achássemos que nem estávamos em perigo, ainda que aparentemente nossas esperanças fossem de conquistas materiais, mas nós sabemos hoje que tudo que nos restava era uma morte e uma condenação. Mas Ele nos viu, se compadeceu de nós, como disse, não porque havia neva em nós, mas por sua graça e livre soberania. Que eu e você entendamos que sim, o Senhor nos vê. Sim, nós não estamos alheios aos olhos do Senhor. Ele continua a nos sondar, Ele continua olhando para nós, assim como por aqueles a quem nós temos anunciado as boas obras do Senhor. Nós que fomos chamados, nós temos ainda a responsabilidade de sermos corpo de Cristo nessa terra. E aí eu trago o segundo ponto, que é: Jesus é Senhor e Ele é vida. O segundo texto, no verso 14 e 15, diz: chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Oh, aleluia! Nós vemos que Jesus, Ele dá, e eu queria que você às vezes refletisse, porque às vezes nós, quando levamos o Evangelho, quando nós pregamos, quando nós anunciamos a Boa Nova, às vezes, no nosso íntimo, na nossa incredulidade, na nossa pequenez, nós falamos: mas aquela pessoa ali, ela não liga para isso, ela não está interessada nessa palavra, ela é muito dura, ela é muito má, ela é muito seca. E eu quero que você entenda que Jesus fala com mortos, e esses voltam à vida. Então, se você tem alguém que você ainda fala assim: aquele ali não tem jeito, falar para aquele lá não vai adiantar nada, você está errado. Jesus fala com mortos e eles tornam a vida. R6 Pro vai dizer assim: quando Deus chama, Ele não apenas convida, Ele cria em nós a resposta que Ele exige. Em verdade, eu vos digo: vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. João 5:25. Nós temos visto isso aqui, porque não se trata, e isso é muito legal, porque eu volto a dizer, esse encontro de Jesus com o cortejo fúnebre representa a própria missão dele na terra, o modo como ele veio a quem estava indo para o cemitério, o modo como ele veio para os que estavam desesperados, o modo como ele veio para aqueles que não tinham mais nada. Assim é o Senhor nos dias de hoje. A sua palavra, o seu agir, o seu mover continua o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus. É o Deus eterno. É o Deus que nos ama. É o Deus que pagou o preço na cruz do Calvário, de tal modo que todo aquele que nele crê não está mais condenado, porque antes estávamos condenados em nossos delitos, em nossos pecados, e tudo que nos restava era o inferno, porque o
já passou. Mas nós tentamos a todo modo achar que é nessa vida, nesse presente século, que viveremos as promessas do Senhor. Não, meus irmãos, não. Eu via esses dias uma reflexão, eu não vou lembrar dela toda, mas eu achei muito bonitinha, que falava que uma senhora dos seus 80 e tantos anos, um dia ela foi dormir, e quando ela acordou, ela estava de volta a um dia da vida dela, quando ela tinha 30 anos. E aí ela tinha crianças pequenas, ela tinha esposo, e aí o relógio despertou, e ela não ficou irritada com o relógio quando despertou. Quando as crianças que cunharam para levantar, para ir para o colégio, ela não teve pressa, ela não teve irritação com aquilo, pelo contrário, ela acordou as crianças com beijos e abraços, fez um café todo especial para elas, fez um café maravilhoso para o esposo, se alegrou com ele, e ao longo de todo aquele dia, tantas coisas que ela lembrava que haviam até acontecido, e ela fez tudo diferente, porque todas aquelas coisas não tinham mais importância, mas aquelas pessoas e o modo como ela vivia com aquelas pessoas era tudo que ela sentia saudade. Não das coisas, não do horário do trabalho, não do trabalho, não das responsabilidades, mas das pessoas, E essa ilustração nos traz muito aquilo que o Senhor Jesus sempre nos mostrou em tudo, como nós temos que ver o que nós temos amado. O que nós temos amado. Muitas das vezes o ser humano, ele talvez muito bem iludido pelo inimigo de nossas vidas, pelo diabo, nós temos amado coisas e tentado usar pessoas. As coisas foram feitas para serem usadas, as pessoas foram criadas por amor e para serem amadas. Nós amamos no nome de Jesus. Nós já falamos disso aqui, até mesmo os nossos inimigos. Mas dele eu não vou conseguir gostar do inimigo, não vai não. Mas você vai agir como se você o amasse. Você não vai agir como se ele fosse o teu inimigo detestado. Você vai agir em direção a ele como se ele fosse amado. De tal modo que no tempo oportuno o Senhor trará ao meu e ao seu coração esse verdadeiro amor. Assim como Deus nos ama, quando ainda somos inimigos dele, nós temos de amar aqueles que hoje, muitas das vezes, estão falando bobagens, muitas das vezes estão dizendo que não precisam de Deus, muitas das vezes estão aí, nem aí para Deus, achando que estão muito bem. Lembrando, eu já fui uma dessas pessoas, convicto de que estava muito bem nos meus pecados e de que não precisava de Deus. Mas no tempo oportuno, o Senhor me quebrou e me fez uma florzinha de Jesus. Hoje eu tenho essa certeza. Eu sou uma pequena flor no jardim do Senhor, talvez a menor, talvez a mais sem graça do jardim do Senhor. E ainda assim Ele me rega, ainda assim Ele cuida de mim e não me deixa ser destruído. Amém? Assim é comigo, assim é com cada um de nós. Porque a salvação é como a ressurreição desse jovem. Ela é soberana na voz de Cristo. Ela não depende da vontade humana que nos traz a vida ou não. Ela depende da palavra viva e eficaz do Senhor. Por isso, eu e você podemos sim descansar naquele que nos guarda, porque para Ele nada é impossível. Ele é o nosso Senhor e a nossa vida. Amém? E por último, querendo nos preocupar com o que de fato é ser igreja, o que é de fato ser igreja, é quando nós refletimos aqui nos versos 15 e 16, que vai dizer assim, sentou-se o que estivera morto, passou a falar, Jesus restituiu a sua mãe. E aí o verso diz assim, todos ficaram
Senhor, a noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro, nós temos uma responsabilidade para com todos que estão ao nosso redor. Pois se você não sabe, eu vou te dizer, hoje os passos de Cristo na terra são dados por mim e por você. Aonde a igreja do Senhor estiver, é necessário que haja verdadeiramente esperança para todos. Nós temos que estar atentos. Reparem, quando Jesus viu aquela mulher no meio da multidão, nós também temos que estar vendo vidas no meio da multidão. Nós não podemos ver só uma multidão. Nós não podemos, nós que somos igreja, nós falando bem da igreja local, nós não podemos olhar aqui em volta e ver simplesmente pessoas. Nós temos que ver pessoas que ainda não têm a Cristo. Logo, são pessoas sem esperança. E eu não falo do que elas acham, eu falo do fato de que sem Jesus a condenação é certa. Mas como crerão se não há quem pregue? Como verão a esperança se tudo que vem à igreja, muitas das vezes, é a igreja voltada para si mesmo? É a igreja que cultua em si mesmo ao Senhor. É quando você, às vezes, e eu falo muito isso, a questão da fé, onde muitas pessoas são capazes de declarar em alto e bom som: eu tenho fé de que isso vai acontecer, eu tenho fé de que aquilo vai acontecer. E aí você pergunta: mas que fé é essa? Que certeza é essa? Não, porque eu tenho fé. Irmãos, a fé bíblica, ela não fala do que eu acho. A fé bíblica não fala do que eu acredito. A fé bíblica fala daquilo que eu me comprometo com Deus. Aquele Deus que deu a sua vida na cruz, e ainda que todos aqueles apóstolos, discípulos, dos mais fiéis, que estavam com ele até o fim, que muito criam nele, sabiam verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles não queriam que Cristo morresse naquela cruz. Eles não queriam que aqueles eventos tristes, terríveis, quando ele foi chicoteado, quando ele foi torturado, maltratado, humilhado, onde ele teve que morrer numa cruz, eles não queriam. Pedrão vai chegar e falar: não, Senhor, o senhor não vai não. E Jesus vai falar: passa de mim, Satanás. A nossa fé não se restringe, ou melhor, ela não pode ser pautada naquilo que eu e você queremos, mas naquilo que Deus quer através de nós, não para nós. Ele nos chamou para que nós, cada um de nós, tivéssemos realmente o propósito, a direção de anunciarmos ao mundo a vida nova. A palavra não vai passar, gente. A Bíblia vai dizer que os céus e a terra passarão, mas a palavra não vai passar. Ela é eterna. O recado de Cristo não será esquecido. Aquilo que Ele nos mandou fazer não será ignorado. Eu e você fomos chamados, sim, a sermos anunciadores de boas novas, a sermos olhados como aqueles que amam, aqueles que estendem a mão, aqueles que não desprezam, aqueles que estão firmados não na nossa força, não no nosso mérito, mas firmados no poder e na autoridade de Cristo, onde eu e você em tudo devemos estar atentos a ver vidas em meio à multidão. Vai lembrar que o milagre que nós vemos do jovem sendo curado, e ainda que nós falemos de toda a importância que esse jovem tinha para a sua mãe, eu quero que você entenda o impacto, e conforme nós lemos, que teve em toda a comunidade. A comunidade disse: Deus veio a nós, o Senhor nos encontrou. Não foi só uma vida, Ele impactou todas as vidas. Jesus, em todo o seu ministério, Ele só ressuscitou 3 pessoas. Só 3. Aquela menina, dos seus 13 anos,
Quando ele diz Talita Cumi, esse é o primeiro, né? Nós temos aqui esse jovem, filho dessa viúva, e mais à frente nós vamos ter a figura de Lázaro. 3. Somente 3. E eu ouso dizer a vocês que ele tinha poder para ressuscitar quantos ele quisesse. Porque ele é a fonte de toda a vida. Aquele que criou toda a vida, o autor da vida. Esse é o Senhor Jesus, o Filho amado em quem o Pai se compraz. O Filho que nos trouxe vida quando estávamos mortos em nossos pecados. O Filho que nos fez irmãos, vinculados a Ele, adotados por Ele, pagos um alto preço em sangue. E eu e você hoje podemos e devemos em tudo, estarmos atentos à vontade de Deus. A obra da redenção é em seu todo obra de Deus. O homem não tem parte alguma nela, exceto a vergonha de necessitar dela. Nós devemos estar conscientes de quão pequeninos nós somos, mas de quão grande é o nosso Deus. Como conclusão, eu queria trazer uma breve dos 3 pontos. Nós falamos como o Senhor nos vê, Ele olha para a nossa dor e se compadece. Jesus é Senhor e vida, Sua palavra nos alcança e ressuscita mortos. E quando nós vemos que a presença de Cristo é esperança para todos, Ele restaura indivíduos sim, mas também restaura comunidades, trazendo a glória de Deus. Amém? Aí eu separei 1 Tessalonicenses 4:13, que vai dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, os que não têm esperança. Nós somos os que temos esperança em Cristo Jesus. E nele nós temos vida. E através dele somos anunciadores de boas novas. Somos instrumentos de vida. Somos instrumentos da glória de Deus. Amém? O Senhor Jesus completa essa palavra em nossos corações. Eu te convido a orar comigo. Deus amado, Senhor, eis aqui a Tua palavra. Deus, completa em nossos corações e mentes, Senhor, tudo aquilo que Tu queres para nós, Senhor, nos ensina, Deus, para realmente, Senhor, darmos testemunho digno e fiel de Ti, Senhor. Usa-nos, Pai. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.